Amados irmãos em Cristo Jesus, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, uma alegria estar aqui com cada um de vocês nessa tarde, nessa rica oportunidade que Deus nos concede para estar falando da sua palavra, para estar levando uma palavra de meditação a cada um de vocês, a você que tem esse tempinho, de ouvir a palavra de Deus, que Deus possa abençoá-lo grandemente, abrir o seu entendimento para compreender quais são os planos do Senhor para a sua vida. E pode ter certeza, que os planos dele são muito mais perfeitos do que o seu, são muito maiores do que o seu, tá bom? E Deus sempre tem planos de bem para nós, E hoje a gente vai falar sobre a promessa de Deus, relembrar você de que a promessa do Senhor ainda está de pé, tá bom? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Descansa no Senhor, tenha plena convicção e certeza de que vai se acontecer, tá? Aquilo que Ele falou vai acontecer, aquilo que Ele prometeu vai acontecer na sua vida. Simplesmente descanse e espera no Senhor, tá bom? Um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando, que Deus possa abençoá-los nessa tarde, nossos amigos que compartilham nossa programação pelo Instagram, pelo Facebook, a paz do Senhor, e que Deus possa recompensar aquilo que você faz pela sua palavra, de compartilhar as boas novas de salvação e a todos os seus amigos, familiares que precisam ouvir esse recado de Deus. Bom, vocês viram lá que eu coloquei no meu Instagram, no meu Facebook, que a herança do Senhor chegou, é uma bênção para nós. O Noah chegou aqui em casa, nós já estamos em casa, estamos bem. É lindo, Sempre tem. Eu até fiquei com receio de postar aquelas fotos assim quando nasce, Que a criança está inchada, a criança ainda está meio roxinha. E aí eu fiquei até com receio de postar, porque todo mundo fala lá que é lindinho, mas é bonitinho. E às vezes não é tão lindinho assim, Porque está ainda inchado, roxinho. Mas eu sou suspeito em falar. O nosso filho é lindo, O Noah está aí, está aqui em casa, do jeito que o Senhor quis, do jeito que Deus quis, e nós somos alegres porque nós temos a plena convicção de que aquilo que Deus quer para a nossa família é o que é o perfeito, é o que é o bom e o que é o agradável para cada um de nós. Por isso nós sempre recebemos os planos de Deus, sempre aceitamos aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas. O Noah nasceu com 37 semanas, E nem completou lá as 39 semanas. Nós estávamos programados para ir para a Redenção, mas Deus quis que fosse aqui em Conceição do Araguaia. Redenção, a questão da pandemia está muito mais grave do que aqui em Conceição. E Deus organizou tudo aqui, foi perfeito, e nós só temos que agradecer aquilo que Deus fez por nós, por cada um de nós, tá bom? A mãe dele está lá. Nós ainda estamos naquele processo, sabe? Eu sei que você que é mãe, você que é pai, sabe aquele processo de não dormir à noite. Parece que o Noah está estagiando para ser vigilante noturno, Ele dorme o dia todo e dorme durante o dia e à noite está lá acordado, firme e forte, lá chorando, querendo que a mãe dele dê de mamar. Mas eu sei que é só uma fase inicial. Ontem ele já dormiu, já mais tranquilo. Está tudo uma bênção para a glória do nome do Senhor. Se a mãe dele lembrar, daqui a pouquinho a mãe dele traz ele aqui e eu mostro para cada um de vocês aí o Noah, tá bom? Então vamos lá, a nossa programação de hoje é segunda-feira. Hoje nós temos encontro dos jovens na Congregação Nova Aliança. Eu convido você a fazer parte desse encontro. A Congregação Nova Aliança, que fica ali na Rua 11, esquina com a 40. Leve sua máscara, tá bom? Para as medidas de proteção. E está iniciando mais cedo, Está iniciando às 19 horas. E nós estaremos lá juntamente com os jovens, levando uma palavra, um recado de Deus lá aos jovens. E você é o nosso convidado todo especial a estar lá juntamente conosco, tá bom? Bom, vamos lá para o nosso tema de hoje, começar assim a semana abençoada. E para você começar a semana abençoada, comece a semana andando nos caminhos do Senhor, Comece a semana ouvindo o recado de Deus e colocando na sua vida aquilo que Deus quer para você. E você vai ter certeza, eu tenho certeza que você vai ter uma semana abençoada se você estiver debaixo da vontade de Deus, se você estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida. Pode ter certeza que a sua semana será uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos aí. A minha diretora está aqui, Yara Medeiros. Um grande abraço para Yara, para todo mundo da Escola Menonita que está acompanhando a programação.
Ontem nós estivemos lá na Igreja Menonita, foi uma bênção, né? Deus é bom o tempo todo e nós só temos que agradecer aquilo que Deus faz. Uma paz do Senhor a todos que estão acompanhando, tá bom? Vamos lá para a nossa programação. Hoje a gente vai falar sobre, o nosso tema de hoje é a promessa ainda está de pé. Amém? É esse o nosso tema. Deus colocou no meu coração essa palavra para te lembrar de que Ele prometeu e Ele vai cumprir, e aquilo que Ele prometeu ainda se realizará, ainda se concretizará, não só na sua vida, mas sobre as nossas vidas, né? Porque é uma grande promessa do Senhor para as nossas vidas e nós estamos fiéis, crendo e esperançosos nessa promessa de que um dia o Rei viria nos buscar, né? O Rei está voltando. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. A promessa do Senhor Jesus é real e tudo aquilo que nós estamos enfrentando, a gente vai comprovar de que a cada dia está mais próximo do que nunca a volta do Senhor Jesus. Só quem não quer enxergar é que não consegue contemplar os sinais da volta do Senhor Jesus, e Ele vai voltar, e eu estou firmado nessa promessa, esperançoso nessa promessa, e o Senhor me traz aqui para te lembrar dessa grande promessa dele para as nossas vidas, tá bom? Vamos lá, já demos o nosso recado, já mandamos o nosso abraço, vamos para o nosso momento da palavra. Bom, o texto que nós vamos utilizar para meditar nessa palavra, falar sobre esse tema, encontra-se em Atos dos Apóstolos. A gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, tá bom? E a gente vai estar lendo do versículo 7 até o versículo 11. Então, você que acompanha a programação sabe que depois, quando tiver um tempinho, pega a Bíblia Sagrada, abre no livro de Atos dos Apóstolos e você lê todo o capítulo 1, tá? A gente vai estar utilizando só alguns versículos, mas você depois tira um tempinho para ler todo o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tá bom? E diz o seguinte, a palavra do Senhor, nosso tema é a promessa ainda está de pé, e você precisa ouvir esse recado de Deus nesse dia, tá? Então acompanha a nossa programação, nós já estamos indo para o momento da palavra. Você que está pelo Instagram, clica no aviãozinho aí para compartilhar. Você que está pelo Facebook, abre uma sala de vídeo, marca seus amigos, porque tem pessoas que estão dormindo, que não estão vendo os sinais da volta do Senhor Jesus, e eles precisam entender que é uma grande promessa do Senhor para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa palavra, vamos para o momento da palavra hoje no programa Intimidade com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Só essa leitura desse texto já é momento de nós glorificarmos muito a Deus, exaltarmos muito a Deus, porque céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor há de se cumprir, e eu creio nessa palavra, eu creio nessa confirmação daquilo que os anjos, os varões vestidos de branco estavam dizendo para os discípulos, né? Então, para você entender um pouquinho, nós fizemos essa leitura no livro de Atos dos Apóstolos, e o livro Atos dos Apóstolos, ou como algumas pessoas costumam dizer, Atos do Espírito Santo, ele dá continuidade à história relatada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, né? E aqui ele vai narrar os 30 anos seguintes à ascensão de Jesus ao céu. Dos versículos 1 ao versículo 11, ele faz meio que um paralelo, né? São alguns versículos de ligação entre o Evangelho que escreveu Lucas e a história de Atos dos Apóstolos. Ele faz uma conexão entre a história do Senhor Jesus, que é relatado no Evangelho de Lucas, e a história da igreja, que é relatado no Atos dos Apóstolos. Bom, o Senhor Jesus
sobe ao céu, mas antes de subir ao céu, ele deixa, durante 40 dias, ele está com os discípulos, ele deixa importantes ensinamentos para os discípulos. É como se antes da ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus estivesse andando com os discípulos e fossem apenas meninos que estavam aprendendo a andar, aprendendo a caminhar, mas agora, depois da ascensão, depois da ressurreição de Cristo, durante esses 40 dias que Jesus estava com os discípulos, ele agora está ensinando homens, está agora capacitando homens a uma grande missão que ele deixaria sobre a vida dos discípulos ou sobre a vida da igreja. E agora a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele ensina os discípulos e sobe ao céu, e fica uma grande promessa, né, da volta do Senhor Jesus, do retorno do Senhor Jesus, como diz os homens vestidos de branco, os anjos que estavam juntamente aos discípulos. Mas a gente começa no versículo 7, a leitura do qual nós fizemos, ele começa dizendo que não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não cabe a cada um de nós saber quando será a volta do Filho do Homem. É claro que na palavra de Deus há alguns indícios de quando isso aconteceria, há alguns registros de quando isso aconteceria, mas o que é necessário, nós como servos, como cristãos, sabermos e entendermos é que não precisamos saber o tempo que ele há de vir, mas o que nós precisamos compreender é que ele virá. Aquele que há de vir, virá e não tardará, diz a palavra do Senhor, mais um pouquinho de tempo e ele voltará para nos buscar. Não precisa sabermos quando isso acontecer, mas precisamos entender que a promessa é real para as nossas vidas. Essa promessa ela é verdadeira para as nossas vidas, porque não foram os anjos que deram a promessa, não foram os profetas que deram a promessa, não foram os sacerdotes que deixaram a promessa, foi o próprio Filho de Deus, foi o Senhor Jesus que nos fez uma promessa e está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, onde ele diz: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, irei vos preparar lugar. E quando esse lugar estiver preparado, eu voltarei outra vez para buscar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na boca do Senhor Jesus nunca se ouve engano, nunca se ouve uma falsidade. Assim diz Pedro, assim relata Pedro. O Senhor Jesus, tudo aquilo que ele prometeu é real e há de se cumprir. Você não precisa saber o tempo que isso há de acontecer, mas você precisa estar com as suas vestes brancas e resplandecentes. Você precisa estar com a sua vida no altar. Você precisa estar com a sua vida organizada, segundo a palavra e segundo a vontade de Deus para a sua vida, para que essa grande promessa possa acontecer e se realizar na sua vida. Eu sou temente à palavra do Senhor e eu creio nessa promessa. O Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que estão se preparando, aqueles que estão guardando a sua vida, aqueles que estão guardando a sua coroa, aqueles que são fiéis até o fim, porque aqueles que forem fiéis até o fim receberão a grande promessa de vida eterna. As promessas são para esses. Não cabe sabermos o tempo, mas cabe sabermos que é real, é para os nossos dias, está mais perto do que nunca e ela se concretizará na vida daqueles que são fiéis. A palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz: aquele que está sujo, suje-se ainda, mas aquele que é santo, se santifique mais ainda. Faça uma reflexão de como está a sua vida diante de Deus. Faça uma reflexão de como está a sua vida segundo a palavra de Deus. Se hoje o mundo acabasse, se hoje o Senhor Jesus voltasse para buscar a sua igreja, para buscar esses que são fiéis, será que você iria com o Senhor Jesus? Será que você receberia a promessa de vida eterna? Será que você receberia a promessa de morar no céu de glória com o Senhor Jesus? É tempo de nós analisarmos como está a nossa vida. É tempo de refletirmos como está a nossa vida. A pandemia está aí nos dando tempo e nos mostrando que
que nós devemos organizar na nossa vida, que o Senhor Jesus está voltando. Quantas pessoas morreram, e se eles morreram com Cristo, amém, a promessa está sobre a vida deles, mas se eles morreram sem Cristo, é tarde demais. Há um grande momento de refletirmos. Eu sei que você conheceu ou ouviu falar de várias pessoas, amigos, conhecidos, que perderam a vida nesse período de pandemia. E se fosse você que perdeu a sua vida? Porque a palavra do Senhor diz: louco, nessa noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. E se fosse você que estivesse naquele caixão, ou se fosse você que estivesse 7 palmos abaixo da terra, para onde iria a tua alma? Para onde a tua alma seria destinada? Para onde a tua alma seria direcionada? Porque morreu, segue-se o juízo. Aqui não vai ter purgatório, aqui não vai ter uma segunda chance, aqui não tem isso, não existe isso. A Bíblia do qual eu leio e estudo não me diz desse período pós-morte. O que ele me diz é: morreu, segue-se o juízo. Aquele que aceitou o Senhor Jesus está salvo, mas aquele que não aceitou o Senhor Jesus já está condenado. E a condenação é essa. Que você possa refletir. Não se preocupe quando o Senhor Jesus virá, mas se preocupe em estar com a sua vida no altar, a sua vida organizada, porque a promessa ainda está de pé. É interessante porque nos versículos 9 a 11, do qual nós lemos, nós vamos ver que os discípulos estavam olhando para o céu. O Senhor Jesus está subindo para o céu, e agora os discípulos acompanhando, olhando ele para o céu. Aí ele sobe a um determinado momento que os discípulos não conseguem mais ver o Senhor Jesus, porque uma nuvem cobre ele, mas eles ainda estão com os olhos fitados no céu. E pelo fato deles estarem olhando para o céu, com os olhos fitados no céu, aparece diante deles agora 2 varões vestidos de branco, 2 anjos chegam diante dele e falam: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar, desse mesmo jeito, ele voltará. A promessa do Senhor Jesus, a promessa do retorno do Senhor Jesus chegou na vida dos discípulos, porque eles estavam olhando, estavam com os olhos fitados no céu. E quantas pessoas nos nossos dias de hoje já perderam a visão do céu, já perderam a vontade de morar no céu, já não aguarda mais essa promessa do céu, porque ela está tardia. Alguns ainda têm ela por tardia, alguns perderam a esperança, alguns já não esperam mais essa promessa de morar no céu, e algumas pessoas já perderam a visão do céu, perderam o foco que é o céu. Quantas pessoas nos nossos dias de hoje estão mais ligados aqui na terra do que no céu? Quantas pessoas já se esqueceram que vocês são cidadãos do céu? O que nós estamos fazendo nessa terra é passando um tempo, vivendo algum tempo, um curto tempo aqui nessa terra, porque a nossa morada mesmo é no céu. A promessa é de uma morada, de uma mansão que está sendo preparada no céu. E tem um filme que fala sobre Paulo, e é lindo quando ele fala. Quando Paulo fala: olha, você está vendo o mar, você está vendo a imensidão do mar, e quando o homem pega essa água, enche a sua concha da mão com essa água do mar, e logo essa água cai sobre os seus dedos, entre os seus dedos, e começa a gotejar, e ele vai perdendo gota por gota, e ele vai dizer: olha, assim é a nossa vida. Os homens estão se lutando e matando para tentar guardar esse pouquinho de água que ele tenta guardar na concha da sua mão, mas logo ela sai, logo ela cai entre os dedos. Aí o Paulo no filme vai dizer: eu não sou preocupado com esse pouquinho de água que tem na mão, porque esse pouquinho de água que tem na mão é o nosso tempo de vida aqui na terra. Paulo está preocupado com a imensidão do mar, porque ele trabalha para um reino que é eterno, e o mar é a promessa de eternidade. Paulo no filme está preocupado com o mar, e se jogar nesse mar e viver a eternidade com Cristo, a promessa de eternidade com Cristo. Só que tem pessoas que estão preocupadas com esse pouquinho de água que ele tem na palma da mão.
A promessa do Senhor é muito maior do que esse tempo que nós vivemos aqui na terra. A gente está falando de eternidade. E tem pessoas que estão ligadas aqui na terra. Estão preocupados com reformar a casa. Estão preocupados em comprar o carro novo, em trocar de carro, em aumentar a conta no banco. Mas deixa eu te falar, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai perecer aqui. Nada disso tem significado ou tem importância no reino dos céus. Nada disso tem importância na eternidade. Porque lá nós estaremos diante daquele que é dono do ouro e da prata. Nós estaremos diante do Senhor. Mas quem tem os olhos fitados no céu, assim como os discípulos, quem tem os olhos fitados no céu, quem tem os olhos fitados na promessa de morar no céu, pode passar por dificuldades nessa terra, pode enfrentar problemas nessa terra, pode enfrentar enfermidades nessa terra, mas a promessa do céu, mas o fato de estar com os olhos fitados no céu, faz com que essas dificuldades que nós enfrentamos sejam insignificantes diante da glória, diante da promessa, diante da grandeza dessa promessa sobre as nossas vidas. A promessa de morar no céu é muito mais importante do que você trocar de carro. É muito mais importante do que a sua própria saúde, porque a palavra do Senhor diz: não temei aquele que pode matar o corpo, antes temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Coronavírus pode até tirar a nossa vida, mas nada é capaz de nos separar do grande amor de Jesus por nós. Nem os anjos, nem os problemas, nem a altura, nem o porvir, nada é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Que você possa se lembrar disso, porque quem tem os olhos fitados no céu, quem tem os olhos fixos no céu, tem a garantia, tem a certeza e a plena convicção de que a promessa do Senhor Jesus ainda está de pé. Quem tem os olhos fitados no céu, tem a certeza da promessa do Senhor Jesus ainda é verdadeira e ainda é real para os nossos dias. Talvez a sua vista embaçou, talvez você perdeu o foco, mas deixa eu te lembrar daquilo que está reservado para aqueles que são fiéis, para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Em Apocalipse, João vai escrever no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 7, João vai escrever dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouviram uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem tem os olhos fitados no céu, não se esquece de como é o céu. Não se esquece do lugar maravilhoso que está prometido, não porque lá vai ter ruas de ouro, porque lá vai ter rios de cristais,
Não, 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 porque lá estará a presença de Deus. O nosso Criador estará diante da nossa face e nós estaremos eternamente em um coral dizendo: Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos. Quem está com os olhos fixos no céu não se esquece de como é o céu, e se lembrar de como é o céu reanima e reaviva a esperança. Quem tem os olhos fitados no céu pode até passar por condenação, pode até ser abandonado a uma ilha como João foi, mas não se esquece de quem estará no céu. Aí João vai dizer em Apocalipse 4, ele vai dizer o seguinte: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Quem está com os olhos fitados no céu não se esquece de quem estará no céu. O Senhor Jesus estará esperando cada um de nós para dar um novo nome, vestes brancas e resplandecentes, para dizer a cada um de nós: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a consumação dos séculos. Quem tem os olhos fixos no céu pode até ser condenado à morte, pode ser apedrejado como foi Estevão, mas não se esquece de quem estará lá. Estevão foi apedrejado porque ele estava falando a verdade do rei, falando a verdade sobre o Senhor Jesus. Em Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, a palavra do Senhor vai dizer: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam seus dentes contra ele. Levantou uma multidão contra Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele foi apedrejado, mas ele viu a glória, ele viu quem estava no céu. Ele perdeu a vida, mas perdeu a vida se regozijando de alegria, porque o céu se abriu para ele e ele pôde contemplar quem estava o aguardando no céu. Ele viu o Senhor Jesus à destra de Deus Pai. Quem tem os olhos fixos no céu tem a certeza de que a promessa ainda está de pé. Pode passar por dificuldades, mas sabe que isso é momentâneo, isso é passageiro, porque a promessa que é derramada sobre nós é para a eternidade. Desfrutar aquilo que o mundo pode me oferecer é insignificante perto da eternidade na presença de Deus. Quem está com os olhos fixos no céu, ei, para de olhar para essa terra, para de olhar para essas coisas que são apresentadas diante de você, porque tudo isso vai se passar, tudo isso vai perecer aqui, tudo isso vai ficar aqui. Há uma promessa muito maior na sua vida, uma promessa de eternidade, é uma promessa de morar no céu. O céu, o acesso ao céu foi aberto pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus. No tempo da graça, não foi de graça, nós fomos comprados pelo precioso sangue que foi derramado, mas não é para todos, é para aqueles que forem fiéis até o fim. É para aqueles que estiverem com as vestes brancas e resplandecentes. São para aqueles que estiverem com as suas lamparinas acesas e estiverem azeite em suas lamparinas. São para aqueles que forem fiéis até o fim. São para aqueles que guardarem a coroa para que ninguém a tome.
são para esses que são essa grande promessa. Talvez no meio dessa dificuldade, no meio dessa turbulência que nós estamos vivendo, você perdeu o foco do céu, você perdeu o alvo do céu, você se esqueceu da grande promessa do Senhor Jesus para a sua vida. E hoje eu estou aqui para te lembrar, ei, a promessa do Senhor Jesus ainda está de pé. A promessa é para nós, a promessa é para os nossos dias, e a volta do Senhor Jesus para cumprir a promessa está mais perto do que ontem. Tira os seus olhos, limpa os seus olhos, tira as escamas dos seus olhos e volta a olhar para o céu, e volta a fixar os seus olhos no céu, porque a promessa é para aqueles que estão com os olhos fitados no céu. Em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25 a 28, a palavra do Senhor vai nos dizer: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então virá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olha o que Lucas escreve: olhai para cima. Levanta os seus olhos. Ei, você não é cidadão dessa terra, você é cidadão do céu. E quem é cidadão do céu tem os olhos fitados no céu, com saudades da sua nação. Você é cidadão do céu. Eleve seus olhos para cima, fixe seus olhos nessa promessa que vai vir do alto. É do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Levantai as vossas cabeças, porque a redenção está próxima. Olha para o céu, a promessa ainda está de pé. Aquele que há de vir virá e não tardará. Pare de olhar para essa terra. Não tem doença, não tem coronavírus, não tem falta de dinheiro, não tem problemas de emprego, não tem problemas na família que possa tirar o teu foco, que é o céu. A promessa ainda está de pé. E o que tem prometido para nós, e o que tem guardado para nós é muito maior do que nós temos enfrentado nesses últimos dias. Por isso, o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer: ei, a promessa ainda está de pé. A promessa é para você. Talvez os olhos embaçaram, talvez seus olhos embaçaram com tanta coisa que nós estamos enfrentando, mas limpa os seus olhos e eleva os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem a nossa promessa. Amém? Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós te glorificamos nessa tarde, te engrandecemos, Senhor Deus, por essa rica palavra, por essa rica mensagem aos nossos corações. Senhor, eu apresento cada um dos teus filhos nessa tarde. Eu sei, Senhor Deus, que alguns esqueceram como é o céu. Eu sei que alguns, no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada, se esqueceram de quem estará no céu, se esqueceram da grande promessa sobre as vidas, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para lembrá-los de que a promessa é real e verdadeira. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Senhor, reaviva a chama do Espírito Santo em cada coração nessa tarde, para que a certeza possa voltar a reinar em cada vida, em cada lar e em cada coração. Senhor, reaviva a promessa da tua volta, reaviva a promessa, Senhor Deus, de que o Senhor vai buscar cada um de nós para morar, Senhor Deus, com o Senhor eternamente. Senhor, limpa, tira as escamas dos olhos dos teus filhos. Eleva, Espírito Santo, os olhos de cada um para o céu, que nós possamos nos lembrarmos, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos prometeu, e que essa promessa possa ser maior, que essa promessa possa ser muito
muito maior do que as dificuldades que nós possamos estar enfrentando, que ela possa estar sobre os problemas e dificuldades e ela possa ser a alegria, ela possa ser a esperança de que um dia contemplaremos o nosso Criador, porque o nosso Redentor vive e um dia contemplaremos Ele. Senhor, reacende a chama, reacende a promessa, reacende, Senhor Deus, o ânimo, a alegria e confiança dos teus filhos, de que o Senhor voltará. Levanta aquele que caiu, Senhor. Traz à mente, Senhor Deus, aquele que esqueceu da tua promessa. E que essa semana possa ser uma semana abençoada, porque não vai ser o corona, não vai ser a doença, não vai ser os problemas na família, não vai ser a dificuldade, não vai ser a falta de dinheiro que vai tirar a alegria, porque a esperança da tua promessa reinará em nossos corações. E a tua presença é muito mais valiosa do que tudo que nós enfrentamos nessa vida, do que enfrentamos nessa terra. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada vida. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa meditar nessa palavra, meditar nessa mensagem. Que Deus possa abençoar você grandemente. Eu creio nessa promessa. Ó, tem várias promessazinhas aqui do Senhor. Peraí, deixa eu só mudar bem aqui aquela. As promessas do Senhor para a minha vida, ele acontece. Ela é real. Tá aqui, ó. O Noah. Tá aqui a Ana. As heranças. A herança do Senhor. Para quem não conheceu, tá aqui o Noah. São os presentinhos de Deus aqui que nós recebemos. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua família, a minha família, né? Dá um tchau, Noah. Amém. Opa. Amém. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, que você possa meditar nessa palavra, ouvir esse recado de Deus. Ei, a promessa ainda está de pé. A promessa do retorno do Senhor ainda está de pé. Por isso, se lembre dessa promessa. Ela não pode tirar o teu foco. O teu foco é o céu. A tua promessa está no céu. Por isso, se regozije nessa promessa. Se regozije nessa alegria. Um beijo para Sara, para Esté, que estão mandando um beijo aí, né? Um abraço para todos. Dá um tchau para todo mundo aí, Annalise. Isso. Tchau, tchau. Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram. Um abraço para Márcia Bretas, para Nicole. Um abraço para minha diretora Yara Medeiros, Gisele, Mundo Kid CDA, Elisa Silva, um beijo para minha irmã Tatiane, para toda a sua família, para a Rebeca que deve estar acompanhando também, né? Mona Lisa, um abraço para André Batera, André, a paz do Senhor, Carol, um abraço para o Fábio, para toda a família, para Jade, um abraço para Jade, para Jussânia, para toda a sua família, Jussânia, eu sempre vejo lá os stories, né, de tudo que você faz aí na sua casa. Que Deus continue abençoando vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço para todos lá de Xinguara, né? Um abraço para Cosmo Viagens, XS Janaína, Ito Nadesco, Júlia Ferraz, Chernobyl, Fernanda, Aline, o cantor Paulo Henrique, Levita aí, que Deus abençoe, viu, Paulo Henrique? Continue te usando grandemente. A Silva Barretos, frases para você ler. Willboard 82. Deixa eu ver quem mais. Um abraço para todos vocês. Nossos amigos aqui do Face. Um abraço para o Rafael Mota. Diana, minha amiga Diana, que Deus abençoe você e sua família. Sandra Freire, a paz do Senhor. Um beijo para minha mãe que está acompanhando. Deixa eu ver quem mais. Sandra Sobrinho. Catiúcia Diógenes, que Deus abençoe. Um abraço para todos vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando. Deixa eu agradecer a todos que mandaram lá pelo Face e pelo Instagram. Felicitações pela vinda do Noah. Que Deus recompense, tá bom? Eu agradeço cada um que deu palavras lá de felicitações, né? Pela vinda do nosso filho. Que Deus abençoe você. Agradecemos de coração, somos gratos não só pelas palavras, mas pelas orações. Sabemos que muitas pessoas estão orando por nós, pela minha família.
e que Deus possa abençoá-las, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã nós estamos aqui novamente ao meio-dia com mais uma palavra do Senhor, tá bom? E espero você aqui com esse encontro marcado sempre ao meio-dia. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Tchau, tchau.